Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus Falcão, de História, e agora nós vamos começar a discussão de um novo conteúdo, que é o capítulo 5 do livro de vocês, África Antiga, História e Diversidade. Então, neste capítulo, nós vamos falar deste continente aqui na antiguidade, o continente africano. Na verdade, nós vamos continuar a discussão. Por quê? Porque no capítulo passado nós estudamos Egito. E o Egito está aqui, na pontinha do continente africano. Aqui está o Egito. Portanto, a antiga civilização egípcia faz parte da história africana. E hoje nós vamos estudar neste capítulo outras civilizações que estão no continente africano. Vamos juntos? Pois bem, para a gente começar, eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre o continente africano. Quando nós falamos da África, nós estamos falando de apenas um continente, que aliás é um continente muito grande, não é? Só que apesar de a África ser apenas um só continente, a África apresenta uma enorme diversidade. A África apresenta uma pluralidade impressionante. Por quê? Porque nós estamos falando de vários povos, de várias línguas, de várias etnias, de várias culturas, de várias religiões. Então, quando a gente imagina África, talvez a gente tenha uma ideia de que a África seja uma coisa só, não é? Que seja um continente só, que seja tudo igual, mas não é assim. Nós estamos falando de uma rica diversidade de povos. Então, neste capítulo, nós vamos estudar um pouquinho desses antigos povos africanos. Nós vamos estudar um pouquinho dessas antigas civilizações africanas, tá certo? Veja bem, quando a gente analisa a história africana, nós percebemos que haviam diferentes formas de organização social de acordo com a evolução do tempo. O que é organização social? É a maneira como uma sociedade se estrutura, a maneira como uma sociedade ela é organizada, inclusive politicamente, como que ela se organiza, como que ela se estrutura. A primeira forma de organização social surgida na África, no continente africano, eram as chamadas aldeias. Tá? Foi a primeira forma de organização social surgida no continente na história africana. Essas aldeias, elas eram, portanto, pequenas comunidades isoladas entre si e que praticavam geralmente uma agricultura de subsistência. O que é uma agricultura de subsistência? É quando eu produzo apenas o necessário, apenas o suficiente para o meu consumo. Eu não me preocupo com o excesso, eu não me preocupo com comércio, eu não me preocupo com venda, não me preocupo com economia. Eu simplesmente produzo o que é necessário para minha sobrevivência, para minha subsistência. Então essas aldeias surgiram em todo o continente africano e aí com suas variadas culturas, né, vai depender da região, da língua, né? E essas aldeias elas eram isoladas entre si. Com o passar do tempo, a partir do momento que essas aldeias começaram a crescer, começaram a interagir umas com as outras, nós vamos ter o surgimento das chamadas cidades-estado, tá? Que, aliás, nós já vimos essa palavrinha em outro conteúdo, vocês se lembram? Nós estudamos sobre cidades-estado quando estudamos lá a Mesopotâmia, né? A gente viu que na Mesopotâmia as cidades-estado elas eram cidades independentes. Os sumérios se desenvolviam assim, né? Nós estudamos. Então essas cidades-estado elas surgiram após a intensificação do comércio e com a centralização do poder. Elas eram cidades independentes, né? Que praticavam o comércio e as pessoas, as aldeias, aquelas antigas aldeias se juntaram e aí formaram uma grande cidade independente, né? Aqui é um exemplo, né, do que seria uma cidade-estado na antiga África, né? De várias civilizações, como que se estruturavam, né? Daí a importância do comércio, né? Já que as cidades-estado elas praticavam o comércio com bastante intensidade, tá? E depois nós vamos ter o surgimento dos reinos, tá? Que aí com os reinos nós vamos
ter a figura do rei, a figura do governante. E os reinos, nós estamos falando, portanto, de um amplo poder desses governantes com uma estrutura centralizada e um território amplo. Então, o reino é como se fosse um conjunto de várias cidades-estado, só que governadas por uma pessoa só, tá certo? Então, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, as sociedades africanas, elas foram evoluindo no sentido de mudar, tá? Então, elas foram mudando a sua forma básica de organização social, de estruturação social. Primeiro as aldeias, depois as cidades-estado e por fim os reinos, tá? Bom, e aí nós nesse capítulo vamos estudar alguns desses povos, alguns desses reinos. E aí eu vou começar com o reino de Cush, tá? O chamado reino de Cush. Este reino de Cush, gente, eles ficavam ali ao sul do Egito, tá vendo aqui, ó? Aqui é o Nilo, né? Inclusive o rio Nilo, ele não nascia no território egípcio. O território egípcio estava aqui, né? Aqui o delta do Nilo, né? Então o Nilo perpassava, Tebas está no Egito, né? Então perpassava todo o território egípcio, mas ele não nascia no Egito. O rio Nilo, ele nascia lá no reino de Cush, né? Então, gente, o reino de Cush ele estava ao sul do rio Nilo, ao sul do território egípcio, tá? Este reino ele surgiu, eram pequenas comunidades que também estavam às margens do Nilo. Essas comunidades se uniram e elas passaram a obedecer um único rei, né? O que eu falei para vocês, primeiro comunidades, aldeias, depois cidades e depois os reinos, né? O reino de Cush ele chegou a ser conquistado pelo Egito em 1530 a.C., tá? Um outro detalhe interessante é que antes de eles serem dominados pelo Egito, tá? Quer dizer, um pouco depois de eles serem dominados pelo Egito, foram os cuxitas que conquistaram o Egito. E aí nós temos relatos de faraós que governaram o Egito que não eram egípcios, eles eram cuxitas, eles eram do reino de Cush. E aí nós temos uma dinastia de faraós negros, né, que vem lá dessa região de Cush, tá certo? Bom, os cuxitas eles viviam da caça, da coleta e da pesca. Eles também represaram e distribuíram as águas do Nilo, aproveitando então para a agricultura, certo? Como as antigas sociedades faziam, né? Represavam, canalizavam as águas dos rios. Eles cultivavam muitos cereais, como trigo, cevada, sorgo e outros tipos de cereais, portanto, eles praticavam bastante agricultura, certo? Como características gerais, os cuxitas, pela proximidade que eles estavam do Egito, eles conseguiram influenciar e serem influenciados pelo Egito. Nós temos um nível de troca cultural muito forte entre os cuxitas e os egípcios. Essa região onde estava o reino de Cush, essa região ela é chamada de Núbia. A palavra núbio ou núbia significa ouro, tá? Na escrita egípcia. Os reis cuxitas, eles eram eleitos pelos militares e eles eram muitas vezes considerados como filhos adotivos das divindades, né? Eles tinham vários deuses, eles eram politeístas e assim como os egípcios que eu falei para vocês, que acreditavam que os faraós eram encarnações do deus Horus, que era um dos deuses que eles tinham. Os cuxitas acreditavam que os reis que eles escolhiam eram filhos adotivos dos deuses que eles tinham, tá? Só uma curiosidade. Já falei para vocês que eles praticavam bastante a agricultura e também criavam gado, tá? E eles também tinham aquele costume de obter escravos mediante as guerras, né? Então, as guerras era o que propiciava a questão dos escravos, né? Os prisioneiros de guerra. Já falei para vocês que o reino de Cush estava aqui ao sul do Egito, certo? E uma das características que eles foram influenciados pelos egípcios é a arquitetura. Então nós vamos ter, por exemplo, na região de Cush, várias pirâmides semelhantes às pirâmides egípcias, né? Que os egípcios construíam, os cuxitas também vão construir, tá? Gente, então a gente viu um pouquinho de reino Cush, e agora eu quero falar para vocês de outro reino. Nós chamamos esse reino de Axum.
Na verdade, a grafia deste reino é Aksum, tá? Mas a pronúncia pode ser Ashum, tá? Como se fosse um X ou mesmo com um X. A economia do reino de Ashum também era agricultura, criação de gado. Nós vamos ter isso como uma constante, né, nas civilizações antigas. Eles utilizavam o artesanato, construíam casas, né, com o tipo de cimento que eles desenvolveram. Em termos de política e comércio, também era o rei que controlava outros reinos que pagavam impostos. Então, o reino de Ashum, vou mostrar ele para vocês daqui a pouquinho no mapa, eles acabavam dominando vários outros reinos vizinhos, o que garantia um pagamento de tributos, de impostos, né? E olha só que interessante, foi o primeiro reino a utilizar moedas de ouro, prata e cobre, né? Eles passaram a cunhar moedas, tá? Isso foi bastante interessante. Eles falavam a língua etíope, tá? Que era uma língua da região. Hoje existe até um país chamado Etiópia, né? A palavra Etiópia no latim quer dizer face negra, rosto negro, né? Devido à etnia das pessoas. A religião, durante um momento, eles foram cristãos, tá? Porque eles foram influenciados pelos europeus que chegaram lá na religião, tá certo? Chegaram na região e acabaram influenciando a religião cristã do reino de Ashum, tá? Aqui um detalhe das moedas que eles cunharam, tá? No reino de Ashum, certo? Mais uma ilustração. Aqui no reino de Ashum, já falei, ele ficava a norte, né, da região da Etiópia, que é essa região aqui, tá? Então tá aqui o reino de Ashum, certo? Ele foi desenvolvido profundamente na rede, uma rede de comércio, tá? Então a importância do reino de Ashum é o comércio que eles desenvolveram. A cidade de Aksum, que era a capital desse reino de Ashum, né, que estava aqui, era um lugar de mercado importante, principalmente para o marfim, que era exportado durante todo o mundo antigo. Então eles faziam a extração do marfim, né, a partir dos animais, o marfim como elemento da nobreza, certo? O reino de Ashum beneficiou-se de uma transformação principal do sistema com os negócios marítimos, que ligou o Império Romano e a Índia. Então, o reino de Ashum, gente, vocês percebem essas linhas vermelhas aqui, tá? Todas essas linhas vermelhas, e elas passam aqui por Ashum, tá? Eram linhas do comércio, eram rotas comerciais. Aqui está o Mar Vermelho, né? Que é um braço do oceano, tá? Então, essas linhas vermelhas eram rotas comerciais por onde os produtos eram exportados. E todos eles passavam aqui pelo reino de Ashum, por isso que ele tinha uma importância econômica para a região central, tá? O reino de Ashum foi encontrado idealmente para se criar uma nova rota. Adulis, que era uma região, tornou-se logo o porto principal para a exportação de bens africanos. O que eles exportavam? Marfim, incenso, ouro, animais exóticos, tá? A fim de fornecer esses bens que os reis de Ashum trabalhavam para desenvolver e expandir essas rotas, tá? Os Ashumitas, como eram conhecidos, né, os habitantes da região de Ashum, se estabeleceram como um dos principais povos mercadores de toda a antiguidade. Então, gente, o foco do reino de Ashum vai ser justamente o comércio, beleza? O comércio vai ser o foco do povo de Ashum. O Império Ashumita teve importância no comércio entre o Império Romano e o subcontinente indiano. Então, Ashum servia como uma ponte, né? Como uma passagem desses produtos do Ocidente para o Oriente. A prova da importância deste antigo reino africano é atestada pela cunhagem de inúmeras moedas de ouro e prata na língua Guês, que era uma outra língua que eles desenvolveram, e no grego posteriormente, e a importância desse reino. Aqui é um exemplo de vestígios arqueológicos de moedas que eles utilizaram. Olha só, gente. Então são moedas de metais que eles cunhavam, que eles fabricavam, tá certo? Aqui alguns vestígios arqueológicos, né, representando a riqueza arquitetônica deste reino, tá? Então, na aula de hoje, gente, nós vimos sobre o reino de Ashum, certo? E o reino Cushita, o reino de Cush. No próximo vídeo, nós vamos ver mais alguns povos importantes que a gente tem no capítulo 5 do livro de vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Nos vemos depois para novas orientações. Tá certo? Tchau para vocês.